Viva a vida para mim, para você e para todos nós. E a gente tem que saber viver. E para viver melhor, a gente precisa juntar informação na nossa vida para que assim a gente possa ter conhecimento sobre as diversas áreas que atuam no nosso dia a dia, que interferem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida, dos nossos filhos, de quem nós amamos. Para isso, nós vamos precisar entender de previdência social para saber como se aposentar, como buscar um auxílio-doença, por exemplo. Se o marido ou a mulher morre, a companheira, como é que fica a pensão por morte? E essa reforma toda, como é que ela vai atingir o nosso dia a dia? Então, hoje nós vamos dar continuidade no programa que nós já tivemos na outra semana e vamos continuar conversando com o doutor André Rosa. Ele é advogado, especialista na área previdenciária e ele preside, inclusive, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB, aqui de Taubaté, no Vale do Paraíba. Mas antes, eu vou conversar com a minha amiga Maria Quitéria Ortiz, que é personal stylist. Maria Quitéria, obrigada, meu amor, de estar aqui conosco. A Maria Quitéria, além de personal stylist, ela tem um blog que se chama Rosateia, não é verdade? Olha que coisa mais chique, gente, Rosateia. E ela sempre nos presenteia com os conhecimentos que ela tem sobre moda. Maria Quitéria, hoje nós estamos vestindo aqui um basiquinho. Com a Gregory novamente, queria agradecer a Zélia, a gerente da Gregory do Shopping Colinas. Maravilhosas lá em São José dos Gregory, não? A todas as meninas que nos atendem quando vamos lá. E você está hoje com um chamise super atual, sem mangas. Gostado, eu achei que chamise ele não tinha cinto, ele era só solto. Sim, mas aí eles inovam, né, amiga? Pode colocar um cintinho, sim. Preferencialmente assim, eu prefiro com cinto. Você gosta de roupa cinturada, né? Mas é porque eu sou baixinha, eu sou mais minãozinho. Então, você coloca aquela roupa solta, parece que é aquele bujãozinho andando. Melhor não, a gente põe um cintinho. Mas assim, tá muito pronto, chique. Né? Esse chamise, ele é de verão, o tom dele é um amarelo queimado, é um mostarda. E o charme desse look, eu acho que vem esse lencinho, ele vem adicionar um charme maior, um detalhe. Que coisa. E o lencinho vem com a roupa? Não, o lencinho é separado, é um composê que ela ele fez, prensado, né? E ele está fazendo composê com a minha camisa, a minha blusa de crepe. Isso que eu falo, essa mulher é um luxo, gente. Olha só, ela busca os nossos looks e ela faz questão de compor as peças para que você possa observar melhor em várias modalidades, altura, né? A tendência do estampado, exatamente, do tom. Como que fica bom para vários tipos de mulheres, que nós temos alturas, inclusive, diferentes. Então, como que pode ficar boa essa roupa para mim? Exatamente, isso. O nosso biotipo é bem diferente. E fica bom para ela também. Não é legal? É isso que a gente quer trazer para eles, né? Uma pantalona, amiga, que eu amo pantalona. Linda, ficou linda. E essa tendência da amarração também nas blusas é muito forte. Agora é tendência? Tem muita tendência. Não só aqui no meu lacinho, né? Não só no seu lacinho, mas na camisa, na blusa. Muito bom. E aí a gente pode... Não fica muito esporte? Dá para trabalhar? Dá para trabalhar, sim. Dá para trabalhar com um nozinho? Dá para trabalhar com nozinho, perfeitamente. É bom saber, né? Eu já não sabia, eu já não iria trabalhar com nozinho, mas dá para pode trabalhar, sim. Só não precisa aparecer a barriguinha, né? A barriguinha por favor. Não deve aparecer. Menos é mais, né? Amiga, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Gregory. Todo o pessoal lá, manda um beijo para eles. Obrigada. Por mim, tá bom? Tchau. E agora, nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o doutor André Rosa e vamos conversar sobre reforma previdenciária. Doutor, por favor, seja bem-vindo novamente. Prazer. Um prazer revê-lo. Tudo de bom, viu? Por favor, sente-se. Eu tenho já aqui algumas dúvidas postas, né? Nós já saímos do último programa com muitas dúvidas. Embora a gente tenha pouco tempo, eu gostaria de explorar o conhecimento, doutor André, sobre pensão por morte, porque é um assunto que traz muitos desdobramentos nas vidas das pessoas, né?
Sim. Doutor, mudou muito a questão da pensão por morte? Mudou, Virginia. Mais uma vez, prazer estar aqui. Obrigada, pelo convite. viu, de ter Todos vindo. que nos acompanham, né? E acompanham o programa. Ele sempre super elegante, né, gente? Olha que homem alinhado, né? É que vocês não sentem, mas tá cheiroso também. Doutor, Então, brincadeiras à não, parte. claro, eu agradeço Por a favor. deferência. A questão da pensão Vamos por lá. morte. Quando que ela acontece Tá. e por que a pessoa tem direito? Todo mundo tem direito? Olha, a rigor, os dependentes, sim, têm direito, assim como a companheira e o cônjuge. Existia, né, porque isso já está pacificado, a questão da concubina, se ela teria direito ou não. O Supremo entendeu que não tem direito porque não pertencia aos ciclos de dependentes. Aí, né? Vamos explicar aqui, gente. Vamos explicar aqui, porque eu penso assim que o telespectador pode não entender o que é a concubina, né? Então, a companheira é aquela mulher, o companheiro ou companheira são aquelas pessoas que vivem juntos em união estável, porém eles não se casaram no papel. Os cônjuges são aqueles que se casaram oficialmente, foram lá no cartório de registro civil, passaram, né? Um passou a certidão para o outro, Exato, né? Esse um exato. ficou registrou o outro no próprio nome, às vezes, né? Exatamente. Mas a concubina é a chamada amante, Exatamente. né? Então, a amante, agora o Supremo já decidiu que não tem direito à pensão por morte. Já tem um tempo isso já, e aí vamos lá, com a reforma, Certo. a questão sempre que se discutia era assim, a partir de quando eu posso pedir? Então lá tem alguns critérios, por exemplo, a partir do óbito, a partir do requerimento e a partir da decisão judicial. Que não era muito diferente, mas às vezes as pessoas demoravam para pedir, daí agora eles limitaram algumas formas para reduzir o valor de atrasado a pagar. Ah, tá. Então Entendeu? vamos explicar aqui para o pessoal. Tá. O marido falecia, por exemplo. Vamos falar que o marido falece, que a mulher normalmente vive mais mesmo, Com né? certeza. Eu acho que a gente é mais feliz. Vou contar o segredo para gente. Acho que a gente vive a vida mais leve, mais feliz, a gente vive mais. Aí normalmente é o marido que morre. O marido faleceu, só que a mulher, embora ela tivesse todos os requisitos para dar entrada no pedido de pensão por Isso. morte, ela não deu entrada. Então, ela poderia dar entrada, por exemplo, 5 anos depois, e aí ela iria receber todos os 5 anos atrasados. Exatamente, era isso que antigamente acontecia. Ou, por exemplo, a companheira não tem lá um registrado no nome do outro, porque a união estável não tem nada por escrito, né? A não ser, às vezes, uma declaração em cartório ou feito pelo advogado, mas às vezes não tem nada. E aí dá entrada no INSS. Isso mesmo. Para pedir, faz o requerimento de pensão por morte. O INSS fala, não vou pagar, porque não cumpriu aqui os requisitos, não tem a comprovação de que vocês eram dependentes um do outro e que vocês viviam em união estável. O que às vezes é um absurdo, porque tem até filho junto. Exato. E o INSS E não acontece, reconhece. e acontece. A pessoa tem que entrar na justiça, pedir o reconhecimento da união estável, vamos dizer assim, da união estável, e aí com a sentença judicial é que a pessoa passa a ter direito à pensão por morte. Aí o INSS tem que pagar tudo atrasado também. Isso, exatamente. Agora limitou isso? Como é que ficou? Na primeira reforma que já teve, alguns governos passados aí, já tinha limitado. Agora ficou mais clara ainda essa limitação. E o que acontece? Limitou também o valor a receber. Então, a discussão ficou como? Ficou 60% mais 10% de dependente. Resumindo, hoje, com a nova lei, aquele que tiver direito à pensão por morte já sai com 70% do valor do benefício dele. Então, não sai mais com valor integral, como é hoje. Entendeu? Olha só. Então, peraí. Doutor, vamos fazer um pequeno intervalo? Tá, ótimo, vamos lá. Já retornamos, que eu quero entender direitinho. Você sabe que eu não estou entendendo. Como é que é? Contribuiu a vida inteira, mas agora não tem mais direito a receber o que contribuiu, né? Não sai daí que a gente já volta.
Hoje eu estou conversando com o Dr. André Rosa. Ele é advogado especialista em direito previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Taubaté, Vale do Paraíba. Estamos conversando sobre a reforma previdenciária, mais especificamente sobre a pensão por morte. Doutor André, nós deixamos uma questão no ar que era o período desde que o INSS tem que pagar a pensão por morte, desde a data do requerimento, ou desde a data do óbito, ou desde a data da decisão judicial. Como é que ficou isso? Ficou definido? Ficou definido, porque aí agora tem um prazo para requerer. Certo. Ou seja, 180 dias, a depender 90 dias. Ela é muito sutil. Do óbito? Do óbito. Tá. E aí, a partir deste prazo, que esse intervalo é que será concedido os atrasados. Então, era aquilo que a gente estava falando. Não tem mais aqueles atrasados de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. É esse período que a pessoa vai ter que ficar atenta para pedir. Então, por exemplo, ela é só companheira, não tem nada registrado, não é casada oficialmente, né? Mora junto. Aí ela vai dar entrada. Ela tem que dar entrada em 180 dias. Exatamente. Então, tem que ficar atento a isso. Atento a isso. Agora, se o INSS recusar e ela tiver que entrar na justiça, ela ganha desde a data do requerimento. Que ela cumpriu o prazo. Entendi. Entendeu? E se ela não cumprir esse prazo? Ela ficar desatenta ou não sabe que morreu, sei lá, né? Pode ter muita coisa pode acontecer. Exatamente. E aí ultrapassou 180 dias. Então, aí a legislação fala que é a partir da data do requerimento. Daí não tem mais atrasados. Não tem mais atrasados. Então, a partir do momento que faz, ela não perde a pensão. Não, de jeito nenhum. Graças a Deus, pelo menos isso, né? Está garantido. Muito bom. Doutor, agora, quanto que a viúva, seja companheira, seja cônjuge, quanto que ela vai receber? Então, pela legislação atual, antes da reforma, ela receberia 100% do que o marido, como se tivesse aposentado, do que o marido receberia. Até entrar em vigor a reforma, a viúva recebe 100% do valor que ele recebia como aposentadoria, por exemplo. Exatamente. Né? Ou que ele teria direito de receber como aposentadoria. Exatamente. Perfeita a sua colocação. Agora não será mais assim. Certo. Agora será 60% mais 10% por dependente. Por quê? Supondo que seja mulher, como você bem colocou, normalmente é. Mais? Normalmente é, então a gente tem que fazer a conta. Ela já tem 60. Certo. Como dependente, mais 10. Então ela começa com 70. Certo. Supondo que ele tenha filhos menores, aí vai somar mais 10 por dependente, até o limite de 100%. Então, suponha que ele tenha 3 filhos menores. Então, 70 dela, mais 10 de cada filho, nós chegamos no 100% da aposentadoria. Se ela não tiver filhos menores? Aí não, aí é só 70% mesmo dela. Caso tenha algum dependente com deficiência? Então, aí esta deficiência, normalmente ela é mantida, soma-se a pensão, ela é mantida, ou seja, 70 mais 10 dele, 80. Então, veja que nunca vai chegar, vai ser muito difícil chegar no 100%. Aí os filhos são menores, porém, eles vão crescendo e eles vão atingindo a maioridade. Sim. É 18 ou é 21? Agora é 21. 21. Para o INSS, a maioridade é diferente da maioridade civil. Maioridade civil é com 18 anos, para o INSS continua sendo 21 anos, como era o Código Civil antigo, né? Mas, então, atingiu 21 anos. Esse filho para de receber a pensão. Para. Essa parte, 10% dele, vai para a mãe? Então, pela nova regra, não. Não vai. Não Antes ia? Antes ia. Pela nova regra, o que cresceu, e me permita corrigir, já era 21 anos, essa maioridade para a lei previdenciária. Ficou 21 anos, mas não aproveita mais a soma do que ele tinha, não. Então, acabou. Infelizmente, a hora que o filho chega a 21 anos, ele não tem... acaba e esse dinheiro volta para os cofres da Previdência, não passa para a mãe. Não passa para a mãe. Aí dessa maneira que, assim, que a gente acha nocivo, porque você imagina, você tinha um casal
em que os dois tinham uma renda. E agora ela vai ter que... Como é que eu me viro com isso, né? Uma outra questão que está vinculada, que vem muita dúvida, Virgínia, assim, eu posso somar a minha aposentadoria com a pensão? Muita dúvida Então, mesmo. tem muita questão sobre isso daí. Veja, pela regra antiga, você pode somar, não há problema nenhum e tudo mais. Pela regra nova, você vai ter que escolher aquela que é melhor. Não posso mais somar as Não, duas? você vai poder somar, aí você vai escolher qual é a melhor. Suponha que do marido fosse a melhor. Certo. Ela escolhe a do marido e aí vai ter uma média daquela que era dela. Então não soma mais. Não soma mais 100%. Não. Mas vamos dizer que a do marido seja melhor, mas ela vai ter só 70%. Nós vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Tá joia. A gente vai para um pequeno intervalo, já retornamos, não sai daí. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida. Estamos conversando sobre direito previdenciário. Doutor André, eu deixei no ar uma questão. Se a pessoa é excluída dos quadros da Previdência Social porque ela parou de pagar, porém, ela quer retomar a sua condição de segurada, qual é a carência que ela tem que cumprir? Bom, a depender do benefício, a gente está tratando dos benefícios por incapacidade, 12 meses. Ela vai ter que contribuir mais 12 meses. Antes, por exemplo, o benefício do auxílio-doença. Pois não. É o mais comum. Mais comum, é o mais usual. Voltava, contribuía 4 meses, Isso. aí já era recomposto nos quadros Exatamente. da Previdência. Agora não mais. Agora não mais, agora a exigência é de 12 meses. E tem muita gente que não entende esse, mas eu estou trabalhando, eu estou com a carteira assinada. E aí vai ver, olha, faltou a carência. Isso a legislação realmente alterou, Virgínia, e não há o que se fazer nesse ponto aí. Eu quero falar, por exemplo, e o professor, ele pode se aposentar? O professor agora tem idade mínima. Pela nova legislação, ele vai ter a mulher professora da rede particular, né? Porque não mudou para a rede pública estadual e municipal. Mudou para os professores apenas das redes particulares. Idade para mulher. Que é seletista. Seletista, perfeitamente. 57 anos mulher, 60 anos homem. Mínimo de contribuição, 25 anos. Antigamente, antes da reforma, não tinha o quesito idade. Né? Então, ele tinha que cumprir lá as contribuições e tudo mais, mínimo de 25 anos mulher, 30 homem, que tinha um redutor, e aí ela conseguia se aposentar, ou eles conseguiam. Agora não, precisa ter a contribuição mais a idade. Era o que nós falávamos da outra vez, que não tem mais jeito, nós vamos ter que ter idade. Vocês, mulheres, estão melhor que a gente. Agora todo mundo vai ter idade mínima para se aposentar. Inegavelmente, não tem mais Antigamente jeito. não tinha idade mínima. Hoje em dia vai ter idade mínima. Vai ter idade mínima. Como requisito para se aposentar. Isso, inclusive, se me permite dizer, isso vai acontecer também na aposentadoria especial, que tem lá, já foi aprovado, antes não tinha idade mínima. Agora vai ter uma tabela para cada tempo de contribuição. E aí essa tabela é um pouco mais específica, mas o que as pessoas precisam entender na aposentadoria especial? O direito ao seu ambiente insalubre, por exemplo, quem trabalha no hospital, um frentista de posto que recebe a periculosidade ou a insalubridade, esse direito foi mantido. Certo. O que acontece com a nova reforma? Que você vai ter que ter idade, a depender do grau de risco que você está exposto. Que é complicado também. A pessoa trabalha numa mina, né? Vamos colocar aí os 15 anos, que a idade o período mínimo para a aposentadoria especial são 15 anos, não é isso? E é justamente para questões assim muito insalubres, como trabalhar o dia todo numa mina extraindo minério. Há uma doença pulmonar muito severa para esse Ela tem que ter idade mínima?
pela atual legislação, pela reforma, colocou uma idade mínima, salvo o melhor juízo, de 55 anos. Meu Deus do céu. E vai incluir nessa reforma da Previdência o serviço militar, autônomo, facultativo, para somar o tempo? Vai somar o tempo e isso está mantido para você que tem esses documentos. Nós recomendamos sempre você ir atrás desses documentos. Isso está mantido, vai ser reconhecido normalmente. A pessoa que está próxima de se aposentar, como é que ela pode aumentar o valor da contribuição no valor teto? Veja, a depender da forma como se contribui, ela pode ou pegar um carnezinho, como fazer uma contribuição, completar o que falta pelo teto. Então, imaginemos que o teto chegue a um valor de 6 mil, hoje é 5.800 e alguma coisa. Então, ela faz, eu ganho sobre 3. O que falta para completar o teto, ela recolhe via carnezinho. Quanto tempo ela vai recolher isso? Isso precisa de um planejamento, porque às vezes não fica barato. E aí é onde a gente também não recomenda. adianta recolher o que está para trás, né, doutor? Então, o que está para trás, a legislação não vai diz contar assim, como carência, não né? vai contar como carência. Então, A pessoa fala, mas então eu pago, tudo que eu tinha que pagar nos últimos 10 anos eu pago, pode cobrar juros, multa, vai contar como contribuição, como valor na hora de fazer a soma, no fim do cálculo. Mas não vai contar como carência, né? Existe uma discussão jurídica, é importante dizer isso, se conta ou não como carência. Certo. Se provado algum vínculo de trabalho, pode vir a contar. Sim. Então, tá? por exemplo, se estiver registrado na carteira, mas o patrão não recolheu, pagou, aí sim, o empregado que a gente falou no outro programa, o empregado não pode ser prejudicado pela desídia do empregador, né? E aí é uma questão do empregador aí recolher para o INSS com juros e multa e tudo mais, mas o empregado não pode ser prejudicado. Exatamente. Uma última pergunta, com relação ao tempo de carência, quando a pessoa está no gozo do auxílio-doença, ou aposentada, vamos dizer assim, já aposentou por invalidez, tá bom, mas depois pode ser revertida essa aposentadoria. E o auxílio-doença, mais especificamente, conta como tempo de carência para aposentadoria? Conta. Aliás, deixa eu dizer para você o que não vai contar. O auxílio-acidente. Quem estiver em gozo de auxílio-acidente não vai contar como carência para benefício. E também não soma com o valor da aposentadoria, que antigamente somava, não soma agora mais, não né? vai somar mais, entendeu? Tá certo. Olha, gente, quanta coisa a gente conversou hoje, foi muito bom. Sim. Doutor André, foi ótimo, foi excelente a sua entrevista. Obrigada por compartilhar, dividir conosco todo esse conhecimento que o senhor tem, para que nós possamos, então, internalizar essas informações e buscar os nossos direitos, programar o nosso futuro. Eu gostaria que o senhor deixasse umas breves palavras em termos de planejamento para a aposentadoria aqui para os nossos telespectadores, por favor. Agradeço o programa de altíssima qualidade conduzido por você, Muito a todos obrigada. que nos acompanharam. O planejamento é bem simples. Primeiro, contratar um profissional, um advogado especialista na área. Ele vai te dar todo esse suporte. Levantar todas as informações no INSS. Depois, verificar seus documentos, se estão faltando alguma coisa ou não. Importantíssimo. Se você trabalhou em algum lugar insalubre ou perigoso, pedir à empresa o fornecimento do PPP. Se ela se negar, o advogado vai saber a medida cabível, como fazer isso. Reúna e veja onde você se enquadra. Eu pediria a todos, assim, não deixe para os finalmente, para a última hora, porque às vezes fica tudo muito em cima, o INSS está com uma gestão tentando melhorar, a gente está vendo isso também, acompanhando, mas recomendo sempre atualizar as informações, deixar tudo em ordem para que as coisas possam andar melhor para você. Doutor André, muito obrigada mais uma vez. Conto com a sua presença aqui em outras oportunidades para continuarmos conversando, não somente sobre este assunto, que é interessantíssimo, se dúvidas vierem, mas também sobre outros assuntos que eu sei que o doutor André atua em outras áreas jurídicas, né? Sim, então, nós vamos aí conhecer um pouco mais, porque o direito do cidadão, ele tem que ser preservado e ele é realmente, não é luxo. Não, né? Uma garantia é uma questão de preservação. Exatamente. Garantia de tudo que ele
precisa para poder ser feliz, ter qualidade de vida para ele e para a família dele. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, espero ter encerrado as questões. Se surgirem dúvidas, vocês podem localizar o Dr. André Rosa no site dele, André Luiz Rosa, doutor? andrerosaadvogados.com.br. Então, andrerosaadvogados.com.br, deixe lá a sua dúvida, ou você pode deixar no nosso canal do YouTube, programa Viva a Vida com Virgínia Machado. E o nosso programa passa na televisão e depois ele sobe para o YouTube. Eu aguardo você, deixe lá o seu joinha, curta, compartilhe, comente e deixe lá a sua sugestão de pauta, vai ser muito importante para nós. Muito obrigada a Verso Cabeleireiros e a Gregory, que cuida aqui do nosso look. A Verso Cabeleireiros cuida do nosso cabelo e maquiagem, fica ali em Tremembé. E a Gregory no Shopping Colinas, em São José dos Campos, é responsável pelo nosso look de hoje, esse vestido maravilhoso. Um grande beijo para vocês, beijo no coração, fiquem com Deus. Até semana que vem.